Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, obrigado por estar aqui. E hoje a gente não vai fazer macramê. Hoje a gente vai fazer uma aquarela, essa composição de árvores e folhas. E a gente vai estar usando uma aquarela comum que você tenha na sua casa, um estojinho de aquarela que está ali, que você não usa faz tempo, que você comprou, mas nunca teve a coragem, né, de ir lá e tentar fazer uma pintura. Essa paisagem é uma paisagem bem facinho de fazer, mesmo na parte do desenho, ela é feita só com linhas assim bem fluentes, bem fáceis de fazer, assim longas, né? E não tão definidas, não tão retas. Garantir que não vai ser difícil de vocês fazerem. E na parte da técnica da aquarela da pintura, a gente vai usar algumas camadas, né? Com a aquarela líquida e a aquarela que é regular, né? E essas camadas elas vão ser sobrepostas com com um pouco diluída com um pouco de água e outras partes com bastante água. Então é mais ou menos como se você fosse aprender a wet on wet, que seria o molhado no molhado, né? O papel molhado, você molhar primeiro o papel e depois usar a tinta, colocar a tinta em cima daquele papel mais úmido e também aprender a dry and wet, a parte mais seca, e depois você só vem com a aquarela molhada em cima da camada. Eu usei a Sharpie, a caneta Sharpie e a caneta Micron. Eu usei o número 8, né, para as folhas, e a Sharpie, que é um pouquinho mais grossa para a parte das árvores. A gente vai começar fazendo um desenho, né, fazendo um esboço, e vocês vão seguindo o vídeo, passo a passo, junto comigo, para o vídeo, e aí continua mais um traço, olha direitinho como é que eu fiz, e vai indo aos poucos. Me segue bem certinho, porque se você tentar fazer o seu passo, né, da sua maneira, talvez você se perca um pouco, se você não tem experiência. Então, principalmente no esboço, me segue certinho, né? Aí, tendo o esboço certinho, aí sim, a gente vai começar a pintar e a parte de pintura é um pouquinho mais. Então, vamos lá, vamos aprender. Vem comigo. Então, olha, tô usando a Sharp, mais grossinha, né? Caneta um pouco mais grossa. Eu tô usando uma Micron, número 08, ou 8. Ela tem uma ponta não tão fininha, mas ela tem uma ponta assim média. E tô usando uma borracha, né? Dessa Mono Zero, que é uma borracha para apagar detalhes. Ou senão você pode usar uma borrachinha normal, né? Se você tiver bastante habilidade para apagar os detalhes. E tô usando uma lapiseira, eu acho melhor o 0.5 e eu acho melhor do que lápis. Então, a gente vai começar fazendo o seguinte: a gente vai estar pegando um prato, vai colocar o prato, é um prato de sobremesa, colocar o prato aqui, vamos fazer um círculo, assim, e aí a gente vai começar a trabalhar dentro do círculo para fazer as nossas folhas, né? Nosso estilo Art Nouveau, o nosso estilo seria vitral, né? Então, a gente vai estar fazendo linhas fluentes, e essas linhas vão ser mais curvas, e aí a gente vai estar colocando linhas que elas vão se cruzando entre si e vão se conectando entre si. A gente vai começar a fazer o tronco da árvore aqui, então vai fazer uma linha que ela vai indo para cima, vem aqui de baixo, ops, aqui de baixo, e ela vai indo para cima, um pouco assim, não muito certinha, né? Ela tem um caminho assim meio não regular. Vou fazer mais ou menos esse tamanho aqui. E aí eu começo ele mais grosso, esse tronco de árvore, e vou com ele mais fininho aqui pra cá.
assim, tá? Não se preocupa muito com a qualidade da linha, né, do traço, porque depois a gente vai estar riscando aí por cima, né, tracejando com a Sharp e com a Micron. E aí vem uma outra tronco de árvore, aqui assim, que ele vai indo mais ou menos para a esquerda, aqui. Vou fazer ele um pouquinho mais aberto, mais caidinho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. E aí eu vou vir com ele mais pra cá, assim. Aqui assim. Parece que ele tá mais tombado pro lado direito. E aí eu vou tá fazendo a mesma coisa que esse aqui. Mais grosso embaixo e mais fininho em cima. Assim. Tem um espaço maior do lado direito, do lado esquerdo, e um espaço menor do lado direito. Então, vai ter mais folhas do lado esquerdo do que do lado direito. Então, a gente já tem que pensar nisso antes de fazer as outras linhas, né? Então, a gente vai fazer daqui, vai pegar uma linha que vai ser um tronco pequenininho, mais fino, que vai vir pra cá, assim, e vai sumir aqui, ó. Vou dar uma certa distância aqui. Então, aí eu fiz essa linha vindo pra cá, pra fazer o galinho, né? O galho do lado esquerdo. E aí, eu vou vir com essa linha aqui e vou juntar no final aqui pro galinho ficar bem fininho no final. Assim. Tem umas linhas que estão umas sobrepostas às outras, então eu vou apagar aqui. Aqui, o que eu vou fazer, eu vou apago aqui essa partezinha e vou unir aqui assim, olha, para fazer um tipo de como é que é? Como é um stained glass, né? Algo assim um pouquinho mais fantasioso. Eu quero que as linhas elas se conectem em alguns lugares que não são usuais, né? De se conectar. E aí, a partir dessa outra linha aqui, eu vou fazer um outro galinho. E aí, eu venho com ele, eu conecto aqui e venho com ele aqui. E aqui, ó. Assim. E aí, eu vou morrer com ele aqui na borda do círculo. Assim. Então, fica assim, tipo, parece um pássaro, né? Com as asas, assim. Vou fazer mais um galho aqui embaixo. Esse galho vai vir mais para cima, pro lado esquerdo. E vou começar não dessa parte aqui da árvore, dessa segunda árvore esquerda, vou pegar aqui do lado direito da árvore. Então, vou fazer uma curva aqui. Depois, eu vou fazer uma outra curvinha aqui. E dessa curvinha, eu vou fazer um galho aqui assim. Que ele vai finalizar aqui, ó. Ó, nota que eu fiz curvas que vão para cima e para baixo ao mesmo tempo, para ele ficar com um formato bonitinho, né? Assim. Então, a gente fez alguns galhos aqui, e aí eu vou parar por aqui. Então, você tem 2, 3 galhos aqui, e o restante vai ser a parte do caule da folha, junto com as folhinhas. Mas antes de fazer a folhinha, porque a folhinha ela tá bem próxima da gente, a gente vai fazer folhas grandes, eu vou fazer o background, vou fazer a parte de trás, que seria umas duas montanhas, né? Que é por aqui, eu vou colocar ela aqui, colocar a linha do horizonte aqui, mais ou menos. Aqui assim. E eu vou fazer a montanha, ela partindo daqui, já fazendo uma curva aqui e indo para cima e descendo aqui, tá? Bem simples, né? Vou fazer mais uma montanha aqui, ela atrás da outra, né? E fazer aqui como se fosse umas ilhazinhas, umas montanhas bem lá no fundo, que aí parece que essa vai aumentar a profundidade do desenho, vai dar mais perspectiva no desenho. Então, eu vou fazer aqui, olha assim, assim. E aqui um tipo de uma montanha mais lá pro fundo. Então, parece que tem, assim, uma perspectiva. E aí, aqui, assim, que é outra aqui. E aqui, assim, termina essa parte.
Vou fazer mais 2 riscos aqui, que seria assim umas dunazinhas, algo assim. Então, é importante assim, não ter medo de fazer as linhas. E se você achar que a linha não está indo para um lugar muito que não fica legal, visualmente não fica legal, muda ela, apaga e faz de novamente. Muda a direção dela, né? Então agora a gente vai fazer as folhas. As folhas, como eu falei, tem o caule mais comprido, então eu vou colocar o caule, os caules primeiro, né? Onde eu quero, né? Que é a localização. Então, é como eu estava falando, a gente desenho é saber colocar linhas que fazem formatos, que os formatos têm um lugar definido para irem. E cada forma tem algo diferente, né? E tem um lugar certo para estar tendo uma composição, um lado harmônico, né? Do desenho. Então, aqui, mais uma aqui. Então, eu quero mais uma folhinha aqui, que eu vou fazer também vou grudar essas linhazinhas aqui, vou fazer um tipo de uma textura aqui na árvore, né? Aí a folhinha já vem da textura, talvez aqui, assim, uma folhinha vindo aqui. Depois eu apago aqui, para ela ficar no lugar certo. E aqui eu quero mais uma folhinha também, então vai vir aqui. A outra folhinha, vamos ver, vamos colocar ela aqui, né? A outra aqui, talvez uma aqui assim, né? E aqui eu vou colocar algumas aqui, porque aqui tem bastante espaço. Então, eu vou colocar uma aqui, vou colocar outra aqui, outra aqui, e a outra aqui em cima, e talvez uma caidinha aqui assim, né? Então, esse você olha o seu desenho e vê, se você quiser colocar em outros lugares as folhas, faça isso, né? Porque a gente tem o nosso olhar de composição, tem várias maneiras de ver isso, né? Agora, eu quero que as folhas fiquem mais perto, né? Elas não, se eu quisesse bem mais longe, eu colocaria um pouquinho menor. Parecia que era um pouquinho mais longe, uma coisinha um pouquinho menor. Eu quero elas bem mais perto até do que os troncos e galhos. Então, eu vou fazer elas maiores. Então, eu vou fazer desse tamanho aqui, ó. Assim. Bem desse tamanho, tá? Então, aqui eu vou querer uma outra aqui, tá? O que pode ser feito também, você pode continuar essa linha do caule para fazer a linha do meio da folha, se você quiser, ou deixar ela vazia, né, sem linha nenhuma. E aqui eu vou colocar uma outra aqui, né? Tenta manter o tamanho de folha, se tiver uma diferença entre uma e outra, tudo bem. Mas não tanta diferença, né? Para elas parecerem grandes, maiores. Assim. Agora outra aqui, né? Vai apagando a parte das linhas que estão sobrepostas. Assim. Não deixa tanto, né? E aqui mais uma aqui. Então, é assim, olha, mais gordinha aqui, mais fina aqui, ó. Faz a tendência é fazer magrinha, né? Fazer a linha bem magra, fazer bem perto dessa linha. Nossa tendência, quando a gente está desenhando, a gente tem a tendência de fazer menor o desenho. Então, puxa bem para o lado para ela ficar mais gordinha, assim. E aqui, vou colocar uma aqui assim. Essa aqui ficou um pouquinho menor, mas não tão menor, né? E é isso. Vou colocar mais mais umas duas, por exemplo, dessa linha aqui, eu posso colocar aqui
mais uma textura aqui. E fazer mais uma textura aqui, assim, ó. Aqui, assim. Acho que tá bom. Fazer mais uma texturinha aqui, assim. E a gente pode colocar outras cores também. Ah, eu esqueci essa aqui, ó. Fazer uma, mais uma aqui. É isso. Não esquece de deixar tudo juntinho aqui. Todas as linhas juntas, sem nenhum gap. Procura saber. Pronto. Ah, tem mais uma aqui, olha. Vamos lá fazer mais uma aqui. Então, tem várias folhas, então parece que elas estão um pouquinho mais perto da gente. E os outros elementos, né, desse desenho aqui, dessa composição, estão mais longe. Agora, a gente vai pegar o Sharp e vai tracejar, né? Vai tracejar todas essas linhas. Então, vamos lá. Então, a gente vem com a Sharp e vai seguindo, tenta não fazer uma outra linha, né? Tenta, quando tracejar, tenta não ter muita ansiedade e fazer a linha do lado da linha do lápis. Então, continua fazendo. E se a sua Sharp tiver bem pretinha, assim, bem boa, né? Boa tinta, bastante tinta, então não tem necessidade de estar apertando, né, a Sharp, né? Então, pode fazer bem leve, ó. O tracejado bem leve. E a gente vai usar a Sharp para os troncos e para os galhos, e para parte de trás e das folhas a gente vai usar a Micron, que ela é um pouquinho mais fininha, tá? Então, a gente vai estar fazendo... Ops, eu tô fazendo os galhos... Ops, que saiu um pouquinho diferente. Aqui eu errei. Eu não posso virar o papel, porque quando tá filmando é difícil mesmo, né? Então, aí acaba não vendo a linha. Mas você pode virar o papel do jeito que você quiser quando estiver tracejando. Então, a gente vai estar tracejando. Lembra de usar Sharp, porque quando é mais grosso, parece que tá um pouquinho mais perto, mais definido, né? O traço. E para trás, a gente usa mais fininho, porque tá mais longe, mais disperso, assim, a gente vê bem pouquinho, vê mais claro, né? Não tanta definição para a parte de trás. E das folhinhas eu quero usar a Sharp menor, porque eu quero que as folhinhas fiquem com mais luz, né? Então eu não quero colocar muito a linha muito grossa. Então esse é o motivo que eu não estou usando a Sharp grossa para as folhas. E para os caules também, usa também a Sharp Micron, que é um pouquinho mais fina. Então, eu vou tracejar tudo. E aí, a gente vai começar a usar nossa watercolor, aquarela, para parecer que é um vitral mesmo. Tipo estilo Art Nouveau vitral. Então, agora eu terminei aqui, né? Fiz todas as linhas aqui. Tô apagando algumas linhas que dá pra ver do lápis. Tenta tracejar bem em cima da linha do lápis, porque senão fica bem marcado, né? Então, o mais limpo possível. Então, agora, eu resolvi fazer uma coisa também. Eu gostei eu queria que ficasse mais clara as folhas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou estar fazendo tipo uma sombra em cada folha. Então, eu vou pegar a Sharp e vou fazer uma linha um pouquinho mais escura, mais grossa, embaixo da folha. Ou se não, se você não quiser usar a Sharp, pode usar a Micron e fazer mais uma linha, deixar ela mais grossa, essa linha aqui, que é a parte de baixo da folha, assim. Você vai contornando e vai fazendo ela mais grossinha.
Não contorná-la inteira, mas deixar ela com uma sombra aqui embaixo, para que ela tenha uma sombra para cima. Então, aqui, fazer assim, tá? Caso vocês não queiram, deixa do jeito que tá. Isso também é opcional.